Vamos lá, minha gente. Então, os conceitos de fração, multiplicação. Ok? Então, na multiplicação de frações, o que acontece? Se eu tenho 5 quartos vezes 3 sétimos, o que acontece na multiplicação de frações? Qual que é o conceito básico? Eu tenho em cima que é o numerador, né? E embaixo é o denominador. Multiplicação de frações eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ok? Então, eu posso deixar apenas uma fração só para efeito de conhecimento de vocês. 5 vezes 3 e 4 vezes 7. Mas eu posso pular essa etapa, tá? E fazer direto. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 7, 28. Tudo bem, minha gente? Moleza, né? Multiplicação de frações é isso daí. Então, quando eu tenho 2 quintos vezes 1 décimo, o que acontece? O conceito é o mesmo, tá? Eu tenho que multiplicar um pelo outro e vou fazer 2 vezes 1, 2. 5 vezes 10, 50. Só que neste caso, o que acontece? Eu tenho que verificar que ambos são múltiplos de 2. Então, necessariamente, eu devo simplificar ambos por 2. Ou seja, fração equivalente. Eu não estou tirando a equivalência dela, tá? 2 dividido por 2 dá 1 e 50 dividido por 2 dá 25. Ok? Só que, o que acontece neste exercício? 2 quintos vezes 1 décimo. Antes de multiplicar, eu posso verificar se eu consigo simplificar a minha fração antes de fazer a multiplicação. Por quê? Porque isso facilita a minha vida. Quando eu simplifico, eu facilito a minha vida. Então eu vou verificar. Pego essa fração e verifico. 2 é múltiplo de 5? Não, não dá para simplificar, né? Aqui é por 2 e aqui é por 5. Então, nesse caso aqui, eu não consigo simplificar esses dois valores aí. Aqui já está 1 aqui, aqui eu tenho 10. Então, não dá para simplificar essa outra fração. O que vai acontecer? Aí eu verifico se dá para simplificar as diagonais. Tá? Eu posso fazer isso, essa simplificação nas diagonais. O 5 e o 1 não dá. Mas dá para eu simplificar o 2 e o 10? Tem algum número que é múltiplo de 2 e 10? Tem, então eu posso simplificar esse cara aqui por 2, ó, e esse cara aqui por 2, certo? Então ele vai ficar assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1, mantém o 5, vezes 1, 10 dividido por 2, isso aqui dá 5. Então, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, professor, tá bem atrasado aqui para mim. Travou. Tá mesmo. E agora? Eu vi que a minha internet saiu fora aqui. E agora vocês estão visualizando? Vocês conseguiram ver eu explicando essa situação aqui? Não, a última não.
simplificar por 2, não viu? Eu não vi nenhuma, professor. Caiu aqui tudo. Eu também não vi não, professor. O áudio tá Não vi chegando nenhuma. primeiro e aí a imagem tá atrasada. Não tô entendendo muito não. Ok, vamos lá. Exatamente, aqui também. Então, voltando aqui, vocês estão me vendo agora? Tá dando Agora para sim. visualizar? Aqui, a parte de cima, vocês entenderam, né? Essa parte de cima. Ok? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, a parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte. Antes de multiplicar, então, porque eu vou ter que multiplicar esse por esse e esse por esse. Antes de multiplicar, o que eu vou fazer? Verificar se dá para simplificar, tá? Porque quando nós temos lá a fração, quando nós temos aqui 8 décimos, eu não posso simplificar isso daqui? Sempre eu vou reduzir ela ao mínimo. Simplifico, divido por 2 aqui, divido por 2. Então eu posso simplificar isso, tá? Isso aqui vai ficar 4 quintos. Eu posso fazer isso, tá? Só que aí eu vou verificar. Esse dá para simplificar? Esse dá por 2 e esse dá por 5. Mas eu não posso simplificar o de cima por um número e o de baixo por outro. Sempre tem que ser pelo mesmo valor, certo? Aí o que acontece? Esse daqui também. Não dá para simplificar aqui. Aqui já é 1. Então não dá para simplificar o 10. Vai ficar desse jeito aí, certo? Aí eu posso verificar as diagonais. Se dá para simplificar. Como aqui é 5 e aqui é 1, não vai interferir. Aí aqui, ó, eu posso simplificar essas duas diagonais. Ambos são múltiplos de 2. Então eu posso vir aqui, ó, simplificar esse cara aqui por 2 e esse aqui por 2. Certo? Aí vai ficar assim, ó, 2 por 2 dá 1. O 5 eu vou manter, vezes mantenho 1, 10 dividido por 2 dá 5. Aí não dá mais para simplificar, como deu 1 aqui, eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 5, 25. Eu chego na mesma resposta aqui. Porém, aqui eu já simplifiquei e vai facilitar a minha vida. Por quê? Quanto menor o número eu trabalhar, vai facilitar para mim, certo? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tenho 2 quintos aqui, ó, vezes 1 décimo, eu não posso simplificar esse aqui por 5 e esse aqui por 5. Eu nunca posso fazer isso, simplificar 2 denominadores e nem 2 numeradores também, tá? Então eu não posso fazer isso, isso aqui não existe, tá ok? Então, não existe. Tudo bem? Dúvidas? Oito décimos mais vezes 16. 16 quintos. Olha lá. O que eu vou fazer? Esse cara aqui dá para eu simplificar. Ó. Então, eu vou simplificar aqui. Ó. Ambos são múltiplos de 2. Então, eu venho e simplifico. Ok? Só que eu não posso simplificar esse e esse aqui. Ó. Não posso fazer isso. Apenas 2 em 2. Tá? Então, 8 dividido por 2 dá 4. E 10 por 2, isso aqui dá 5. 16 e 5 aqui, ó. Aqui, ó, esse daqui dá para simplificar por 4 e esse dá para simplificar por 4. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Posso? Vocês estão me ouvindo? Não, Acho que não não, pode. professor. Não posso, tá? Eu vou simplificar na mesma linha. Nem posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. Isso daqui não existe. Então, neste caso, não dá mais para simplificar, porque eu não tenho múltiplos. Então, eu faço um pelo outro. 4 vezes 16 dá 64. E 5 vezes 5, 25. Então, finaliza aqui. Tudo bem?
Certo, professor. Tudo bem. Bem, 5 quartos vezes 7, 25 avos vezes 32, 32 terço. Olha lá. Então, 3 operações. É o mesmo caso. Ó. Esse dá para simplificar com esse? Não, não dá, não são múltiplos. Esse dá para simplificar com esse? Também não dá, não são múltiplos. Esse dá para simplificar com esse? Também não. Eu vou ver nas diagonais. Ó. Esse dá com esse? Não. Esse com esse? Também não. Esse dá para simplificar com esse? Dá, são múltiplos de 5. Então eu vou simplificar aqui por 5 e aqui eu simplifico por 5. Olha lá, aí o que acontece? Aqui, ó, esse 4, ele é múltiplo de 32. Então eu posso simplificar também esse cara aqui, ó, dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, ó, denominador, numerador. Eu posso fazer isso. Ok? Então 5 por 5 aqui deu 1, 4 por 4 aqui deu 1, aqui mantenho 7, 25 dividido por 5 dá 5, 32 dividido por 4 dá 8, e aqui mantenho 3. Aí não dá para simplificar mais, vai fazer, ó. 1 vezes 7, 7, 7 vezes 8, 56. 1 vezes 1 vezes 5, 5, e 3 vezes 5, 15. Para por aí. Ok? Dúvidas? Não, professor. Professor, o 7 é dividido por 25? Não, o 7 eu simplifiquei, o 7 eu não simplifiquei, porque não dá para eu simplificar ele. O 7 aqui vai manter, ó. Aí ele aqui, ó, eu não simplifiquei. O que eu simplifiquei foi esse 5 aqui com esse 25, ó. Eles estão nas diagonais, ó. E como que o 5... E como que embaixo do 7 ficou só o 5? Por quê? Porque eu fiz 25 dividido por 5, deu 5. E esse 5 Ah, sim, aqui, ó, entendi. 5 dividido por 5, deu 1. Como eu dividi aqui por 5 e simplifiquei aqui por 5, eu posso fazer isso. Ah, sim, entendi, professor. Ok? Aí, 4 parcelas. Multiplicando. Não tem nada, é 1. Ok? Olha lá, então o que eu vou fazer? Ó? 8. Dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 21? Também não. Dá para dividir por 12? Tem múltiplos? Tem. Dá para simplificar por quantos? Por 2 e por 4. 4. Ok? Então eu estou simplificando esse com esse. Eu posso fazer isso? Posso. Vamos verificar o 3 agora. O 3, ele é múltiplo de quem? 21. Então dá para eu simplificar aqui, dividir aqui por 3 e aqui por 3. Ok? Aí o que vai acontecer? O 5, ele é múltiplo de 35. Então eu simplifico aqui por 5, ó, e simplifico aqui por 5. Então agora eu vou fazer 8 dividido por 4, 2. 2 sobre 1. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 5, 1. 4 eu vou manter.
21 dividido por 3, 7. 35 dividido por 5, dá 7. 12 dividido por 4, dá 3. Dá para simplificar novamente? Dá para continuar simplificando? Tem múltiplos aí? Eu tenho, ó, esse 7 com esse 7. Eu posso simplificar. Não tenho mais aqui embaixo é o 3, não tem nenhum múltiplo de 3 em cima, então o que dá para eu fazer neste caso aí é isso daí. Então vai ficar 2, 1, 1 e 1, 4, 7. 7 dividido por 7 dá 1 e mantenho 3. Pronto, aí agora eu venho e multiplico. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 1? 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7. Esse 7 não é 1, professor? Isso, verdade. Aqui é 1. Porque eu simplifiquei, né? 7 por 7 é 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3? 3. Pronto, 3 oitavos. Ok? Poderia já no início multiplicar tudo? Você pode fazer 8 vezes 3, 3 vezes 4, vezes 35. Só que vai dar um número muito grande. Aí esse número muito grande, no final você vai ter que ir simplificando ele. Ao invés de você já começar simplificando os seus números, você vai facilitar a sua vida. Ok? Dúvidas? Ô, senhor, Diga, meu amigo. ali na primeira coisa aqui, o 12, ele é divisível por 4 e por 3 também. Eu não podia dividir o 12 por 3? Também, poderia. Geralmente você pega o maior, que daí você não precisa ficar dividindo de novo, entendeu? Tem Entendeu? número que vai ser divisível por 3, por 4, por 6 ao mesmo tempo, entendeu? Por 3, por 4 e por 12 ao mesmo tempo. Se você já identificou que ele é divisível por 12, você já vai lá e divide por 12. Porque se você dividir por 3, depois você vai ter que dividir ele por 2 de novo. Entendeu? Entendeu? Todo mundo conseguiu assimilar, pessoal? Alguém não entendeu? Aproveita a oportunidade. Professor, você poderia retomar para mim a segunda parte? Porque meu celular travou do nada, parou. Na hora que o professor estava falando. Oi, mãe! Essa daqui? É. Então, aqui é o seguinte, é o mesmo conceito, é só você pegar, nesse caso aqui embaixo, como eu simplifiquei tudo lá, sobraram esses valores. Aí eu verifiquei que ambos são múltiplos de 7, por isso que eu simplifiquei só esse. Aí chegou nesses valores aqui. Aí é só você multiplicar. Multiplicação de frações é numerador vezes numerador, certo? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 1, 8. E depois você fazer as multiplicações dos denominadores. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 3. Ok? Ok, Ô, professor. professor, Entendi. Como Pois que eu não, sei Liliane. que é o número múltiplo? Como que eu sei que é múltiplo? Aí que tá. Aí eu preciso ter noção da tabuada, entendeu? Múltiplos são os números que você tem na tabuada. Entendeu? Você tem 10 e 2. Ambos são múltiplos. Por exemplo, assim,
Pois não, pode Por falar. exemplo, assim, se eu tenho um exemplo assim, se é a tabuada do 2 e eu tenho o número 4 e 6, aí eu sei que é múltiplo de 2. Isso, exatamente. Esse conceito Entendi. de simplificação de frações entra no critério de divisibilidade. Tá? Os números divisíveis. Qual que é o critério da divisibilidade por 2? Então, para você encontrar os números divisores, entra o critério, depois vocês podem estar pesquisando aí, ó, os critérios de divisibilidade. Professor, Entendeu? Quando um número é divisível por... Pois não? fazer então o MMC? Nesse caso, não precisa fazer MMC. Multiplicação de frações não precisa fazer MMC. É só simplificar. Tá? A MMC é só subtração e adição. Isso, MMC é multiplicação e adição. Que daí é aquele detalhe, você tem que fazer uma fração equivalente para deixar os denominadores iguais. Entendi. Entendeu? Obrigada. Os critérios de divisibilidade, que é um número divisível por 2. Quando ele é divisível por 2? Terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, você tem lá, vamos supor um exemplo. Você tem o 128 e o 10.576. Esses números, eles são múltiplos de 2? Dá para simplificar? Daqui eu sei por quê. Termina em 8, termina em 6. Então, eu posso dividir por 2. Certo? Quando esse número é divisível por 3, como que eu sei se dá para ser simplificado por 3? Quando a soma dos algarismos absolutos é divisível por 3. Ou seja, se você tem um número lá, e ambos são múltiplos de 2, certo? Porque termina em 2 e termina em 0. Mas dá para dividir por 3? O que eu tenho que fazer? Soma os algarismos. 1 mais 3 mais 4 mais 5 mais 2. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. Mais 8, 13. Certo? Mais 2, 15. 15 dá para dividir por 2? É um número divisível por 2? Ou por 3? É. 15 dividido por 3 dá 5. Então, esse número aqui, ó, 13.452, ele é múltiplo de 3, certo? Olha lá, 13.452 dividido por 3 dá 4.484. Então, dá 4.484. E o 810, ele é múltiplo de 3? 8 mais 1 mais 0. 8 mais 1 mais 0 dá 9. 9 não é múltiplo de 3? Não é divisível por 3? 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu posso simplificar aqui por 3. Certo? 810 dividido por 3, isso aqui é equivalente a 270. Certo? Aí eu vou simplificando. Vou dividindo por 2. Certo? Tem os critérios de divisibilidade por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Entendeu? Tem tudo isso daí que envolve os conceitos matemáticos aí. Então, um número divisível por 4... Então... Pois não. Então, cada número é diferente. Por exemplo, os que é divisível por 2 é os que termina e o senhor escreveu aí. Aí os que é dividido por 3 tem que somar 1 mais 3 igual o senhor somou aí. Aí para saber se é divisível por 4, aí já é de outro jeito. É outro conceito. Entendeu? Por 4. Entendi.
por 4 é o seguinte, quando os dois últimos algarismos termina em 00 ou são divisíveis por 4. Então, os dois últimos algarismos terminou em 00, mil e 428. Terminou em 00, ele é divisível por 4. 1.300 dividido por 4. Se você vir aqui e dividir por 4, 1.300, isso aqui é equivalente a 325. Os dois últimos é um número múltiplo de 4? Como que eu sei que é múltiplo de 4? Tem na tabuada do 4? Tem. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28, certo? Então, os dois últimos é múltiplo de 4. Então, 428 dividido por 4, isso aqui é equivalente a 107. Entendeu? Aí dá para simplificar por 2? Por 2 não dá porque termina em 5 e 7. Não dá. Se eu somar ele, olha lá, 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então já não é múltiplo de 3. Entendeu? Então aqui já não dá para simplificar por 2 nem por 3. Entendeu? Por 5. Múltiplos de 5. Quando? É que termina em 0 e em 5, não é? Exatamente. E 0 e 5. Por 6. Quando o número é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, como que eu sei que ele é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por isso que eu preciso saber o critério de divisibilidade por 2 e por 3. O 7 ele já é um pouquinho complexo, tá? O 7 eu vou deixar para vocês pesquisarem aí. Tá? Porque o 7 precisa fazer uma continha. Então, depois vocês pesquisam aí. Por 8 termina em 000 ou os três últimos são divisíveis por 8. Certo? Por 9. Por 9, acho que ele é múltiplo de 3, tá? Mas eu não tenho certeza por 9. Depois eu dou uma pesquisada. Vocês podem pesquisar aí também. E por 10, quando termina em 0. Acabou. Então, quando eu sei esses critérios de divisibilidade, isso daí facilita a minha vida e muito, tá? Porque eu preciso simplificar. Para eu fazer um exercício, eu tenho que reduzir ele ao mínimo. Porque se eu for multiplicar, vai dar um número imenso. E aí eu tenho um número imenso, vou ter que ficar dividindo por 2, divido por 2 de novo. Então, antes de multiplicar, você já vai fazer essa verificação. Se dá para você dividir, que é o que ele fala aqui, ó. Tecnicamente, a técnica do cancelamento, que é esse caso que nós acabamos de fazer, ó, tá? Então aqui, ó, no caso aqui ele simplificou, e aqui observe, olha lá, que você poderia fazer 3 dividido por 3, 1, 3 dividido por 3, 1. Então antes de multiplicar, você pode simplificar aí, tá? É o que ele fala aqui, ó, embaixo, ó.
Olha lá, simplificou por 5 aqui e por 5 aqui. Então aqui ele não demonstrou. Você já tem que ter a noção que ele simplificou por 5 aqui. Aqui nesse caso, ambos são múltiplos de 2. Tá ok? Tudo bem, minha gente? Aí vocês têm os exercícios para vocês estarem fazendo. Eu acho que eu não vou passar o de divisão, não. Vou deixar vocês treinarem aí a multiplicação. A divisão eu passo depois, na próxima aula, senão vai ficar muita coisa, porque ainda tem os exercícios da primeira apostila. Ok? Então, tem os exercícios aí do TPL para vocês estarem fazendo aí. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar a aula aí para vocês irem fazendo, conforme vai surgindo a dúvida, vocês vão me perguntando, né? Já voltar na primeira apostila, que a Gleice solicitou um auxílio. Exercício 4. É esse, Gleice? Sim, professor, esse mesmo, 4 e o 5. Exercício 4, ele fala o seguinte. Vamos lá. Magda inventou uma mistura muito gostosa para fazer um refresco. Veja o que ela fez. Meio litro de água, 3/4 litro de suco concentrado de caju, 2/5 litros de suco concentrado de maracujá. Qual a quantidade de suco concentrado da mistura inventada por Magda? Então, o que você vai fazer neste caso aí? Você tem meio litro de água de coco, suco concentrado de caju e suco concentrado de maracujá. Então, ele quer saber o quê? A quantidade de suco concentrado das misturas. Quem que é o suco concentrado? Qual que é a capacidade que você tem? Não é 3/4 de suco de caju? Mais quem? Mais 2/5. 2/5. Só isso. Aí você vai resolver essa situação. O Entendeu? professor, Pois não? a B dessa mesma questão que pergunta que essa quantidade caberá em uma jarra de 1 litro, quer dizer então que é a mistura inteira. Então eu tenho que fazer outra conta só com a mistura inteira. Essa quantidade caberá em uma jarra de 1 litro? Ou então tá perguntando só das misturas do suco. Então, aí quantos que vai dar a fração? O que acontece? Se nós temos aqui, ó, um exemplo. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho aqui, ó, 2/3. O que significa 2/3? Significa que você tem que seja só a jarra de suco. Vamos fazer a jarra de suco aqui. Você tem só a jarra de suco, certo? O que significa 2/3? Significa que você vai pegar essa jarra de suco e vai dividir em 3 partes, certo? Das 3 partes, quantas partes você pegou? 2. Por quê? Isso daqui representa 2 partes de 3. Então, 2/3 cabe dentro dessa jarra? Sim.
Ok? Por quê? Sobrou uma parte. Agora, se eu tenho 4/3, o que significa esse 4/3? Lembra que eu falei para vocês? Ele passou, eu desmembro. Quem que é o inteiro? 3 mais 3, 3 por 3, mais quem? 1/3. Então, isso daqui significa o quê? Significa que eu tenho a jarra, certo? Essa jarra, ela está dividida em 3 partes, certo? Ela está dividida em 3 partes, então eu tenho 4/3, certo? Só que eu tenho um inteiro da jarra. Um inteiro da jarra, quem que é? É tudo, não é? Eu pego as 3 partes, é o inteiro. E o que vai sobrar para mim na outra jarra? 1/3, não é? Então quer dizer que 4/3 cabe dentro de uma jarra de suco? 4/3? Não. Não cabe, né? Então, aí eu vou verificar aqui. Passou do meu inteiro? Não passou? Então, por isso que eu preciso encontrar qual que é a somatória dessas duas frações para eu fazer esse comparativo aqui. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Que bom. Entendeu, Gleice, Liliane, Luana, Sim, Tamires, professor. William, Nayara, Marana, Natan? Entendi, Sim, professor. professor. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim, professor. Nós temos os demais aqui também, que estão aqui conosco. Quem são eles? Eduardo, Emily, Gerliane, Jailson. Entendeu, meu amigo? Professor, Pois não. eu não entendi muito bem. Você poderia explicar novamente, por favor? Gerliane Sim. Teixeira da Silva. Isso. Ok, então vamos lá. Seguinte, o conceito de adição de frações, vocês já têm em mente, né? Então, quando eu não tenho lá, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1/2 mais 4/6. Então, eu tenho que somar as frações. Para somar, eu verifico o denominador. O denominador, eles são diferentes. Eu não posso somar direto. Então, tem que deixar no mesmo denominador. Ok? Então, se o maior denominador é 6, eu sei que 2 é múltiplo de 6. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui e vou multiplicar por 3. Então, vai dar 3/6 mais quem? 4/6. Ok? Está no mesmo denominador? Sim. Conserva e soma. 3 mais 4 dá quanto? 7. Então, isso daqui é 7/6. Então, o que significa 7/6? Significa que eu tenho a minha jarra. E essa jarra vai ser dividida em quantas partes? Seis, professor? Exatamente. Então, 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 partes. Significa que 7/6. Eu consigo colocar 7/6 nessa jarra? Esse 7/6 eu Não. consigo colocar aqui? Não. Por quê? Eu vou precisar de mais uma. Vou precisar de mais uma jarra. Certo? Por quê? O que é 7/6? É 6 por 6 é um inteiro. Mais quem? 1/6. Esse 1 inteiro significa que é 6 de 6 partes. Então, o que significa? Que ele divide em 6 e pega todas as partes. Todas as partes. Certo? 6 por 6. O que vai sobrar para ele? Divide essa daqui
em 6. E no caso, pega quantas partes? Uma parte. Então aqui você tem 1/6. Totalizando as duas jarras em 7/6. Ficou claro, Gerliane? Sim, professor. Obrigada. De nada. Todo mundo entendeu? Entendi, É esse o conceito. professor. O exercício 5, você precisa fazer deixar no mesmo denominador. Deixa no mesmo denominador. Então, o que acontece? Acontece que eu tenho... vamos pegar aqui, ó. 2/5. E aqui eu tenho... 3/10. Professor, não tá aparecendo muito bem em sua tela para mim. Só para você ou todo mundo? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Agora foi. Ok. Então eu tenho 2/5. Eu preciso saber qual que é a equivalência de cada um. Quem que é maior, 2/5 ou 3/10? Ou quem que é menor? Se eu não sei, o que acontece? Eu deixo no mesmo denominador. A base aqui é 10, então eu vou multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Então, na verdade, isso daqui vai dar 4/10 e aqui eu tenho 3/10. Se você pegar 4 e dividir por 10, isso aqui dá 0,4. Se você pegar 3 e dividir por 10, isso aqui dá 0,3. Ou seja, 4/10 ele é maior que 10. Certo? Então, neste caso, quando o meu denominador eles são iguais, quem que é maior? É o 4. Então, essa fração aqui, o 2/5, ele é o que em relação a 3/10? Maior ou menor? 2/5 é o que? É maior que 3/10. Todo mundo entendeu ou não? O que eu fiz? Voltando novamente. Eu deixei no mesmo denominador. Meu denominador aqui é 10. Era 5 e meu denominador aqui é 10. Eu deixei no mesmo denominador. 10 aqui e 10 aqui. Ok? Está no mesmo denominador. Quando está no mesmo denominador, eu consigo fazer um comparativo. Certo? Eu consigo fazer um comparativo quando está no mesmo denominador. Ou seja, o 4 ele é maior que 3. Então, essa fração vai ser maior que essa outra aqui. Certo? Quando está no mesmo denominador. Então, 2/5 ele é maior que 3/10. Tá? Mas por que eu sei isso? Porque eu tive que deixar no mesmo denominador. Tá? Tudo bem? Aí, no exercício... Seria essa a resposta, então, professor? Ou teria que fazer essa conta? 2 mais 3 e 5 mais 10? Ou aí acabou a conta? Não, é que nesse exercício aqui, ele fala quem andou mais, né, nesse exercício. Então, tem que verificar quem que é o maior. Nesse caso aqui, o maior é 2/5.
Então, se aqui é João e aqui é Antônio, nesse caso, o João andou mais que o Antônio. Ok? Entendi, professor. Aí, no caso, qual a fração que representa a distância que ele andou? Você pega o maior e tira do menor. Certo? Então, aqui eu teria que pegar o maior, ou seja, 4 décimos, e subtrair de quem? 3 décimos. Por quê? Já está no mesmo denominador. Se já está no mesmo denominador, conserva e subtrai. 4 menos 3, 1. Então, a distância, no caso aqui, seria 1 décimo. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Não, professor, tudo bem, obrigado. Nada aqui. Então, vocês podem estar fazendo a atividade da apostila 2. A apostila 3 eu vou deixar para a semana que vem, que é divisão de frações. Semana que vem nós iremos fazer. Tudo bem? Aí eu vou aplicar a tarefa. A de ontem eu deixo o prazo para entregar. Hoje é quarta. Como a nossa aula é na terça, então eu deixo o prazo para entregar na terça até umas 5 horas. E a de hoje eu deixo o prazo para entregar na quarta até umas 5 horas, tá ok? Aí tem que Ok. copiar, né, professor? Na folha, para mandar a foto. É isso? O exercício 1 e o 2? Isso. Tá, ok. O senhor pode enviar o link da aula passada no WhatsApp, por favor? Eu envio. Eu vou alocar ela na plataforma lá e já te envio. Tá Tanto bom, obrigada, a professor. a aula de ontem como a aula de hoje eu já envio também. Aproveito para enviar. Mais alguém, pessoal? Conseguiu entender, William?